Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui voltando para o segundo tópico da lição, que nos fala sobre bênção e presunção. Dê alguns exemplos posteriores da contínua nobreza de espírito de Davi e do cuidado de Deus para com ele. Davi estava voltando agora da batalha com Absalão, onde Absalão havia falecido, e nós temos aqui que Simei, aquele que havia amaldiçoado Davi e o havia apedrejado quando ele estava fugindo de Absalão, ele se encontrou com Davi, se prostrou perante o rei, pediu perdão, né? E confessou que havia errado contra o rei. E Davi, tendo agora misericórdia, perdoou aquele homem da mesma forma como Deus o havia perdoado, né? Mostrando assim o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus estava trabalhando no seu coração, que realmente o seu coração estava mudado. E Davi voltou a ter atitudes equilibradas, atitudes movidas pelo poder de Deus. E nós vemos aqui também onde 3 guerreiros passaram pelo meio do arraial do povo filisteu apenas para buscar água para o rei. Mas quando eles voltaram, Davi não quis tomar aquela água, pois eles haviam colocado a sua vida em risco por querer cumprir apenas um mero desejo do rei, né? Então Davi estava demonstrando agora ter atitudes diferenciadas porque o Espírito de Deus estava trabalhando em seu coração. E depois das provas que passou, nós vemos Davi com o coração voltado mais para Deus, voltado mais para a humildade, para o Espírito de Deus, né? Após a morte de Absalão, Deus conduziu o coração de Israel como o coração de um só homem para Davi. Simei, que havia amaldiçoado o rei em sua humilhação, enquanto temia pela própria vida, estava entre os primeiros rebeldes a receber Davi no retorno a Jerusalém. Aqueles que testemunharam a conduta abusiva de Simei pediram a Davi que não lhe poupasse a vida, porque ele havia amaldiçoado o ungido do Senhor. Mas Davi os repreendeu. Ele não apenas poupou a vida de Simei, mas misericordiosamente o perdoou. Nós vemos aqui a mudança em que houve na vida de Davi, né? Agora ele estava tratando o seu próximo com misericórdia, da mesma forma como Deus o havia tratado também. A letra B. Embora a restauração completa do reino de Davi não tenha sido imediatamente e nem fácil, o que ele pôde declarar? Então, a restauração completa do seu reino não foi imediata e nem fácil, mas o que ele declarou? Segundo Samuel 22, de 1 a 3, e depois o versículo 7 e 18 em diante. O Senhor é o meu rochedo, me livrou das mãos dos meus inimigos e das mãos de Saul. Ele é o meu libertador, Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo, a minha força e a minha salvação. Então nós vemos aqui o reconhecimento de Davi, que apesar das suas falhas, ele estava se voltando para Deus, né? Apesar das suas quedas, ele sempre buscou o Senhor, se voltou para Deus e Deus sempre cuidava de Davi. Ele errava, caía e Deus sempre revelava o seu amor e a sua misericórdia para com o seu servo. A letra C. Que erro Davi cometeu mais tarde na vida? Então Davi voltou a fazer a vontade do Senhor, mas Satanás está sempre tentando nos derrubar, né? Assim como Davi e assim como cada um de nós nessa vida, nesse momento, né? E Davi cometeu um erro, que foi tentar fazer o censo do povo de Israel sem a permissão de Deus, né? Porque Deus sabia qual era a intenção de Davi naquele momento. E Davi deu ordens para que se fizesse o censo, mas aquilo era para o engrandecimento e a vaidade do seu próprio coração, o seu orgulho, para mostrar que o reino na sua mão havia crescido, né? Que havia tido prosperidade, para fazer um paralelo de antes e depois. E Davi queria fazer esse censo, mas o objetivo não era bom. E Deus sabia disso. E Deus então repreendeu a Davi, mas a sua atitude trouxe consequências, né? O orgulho e a ambição que era o que motivaram essa atitude do rei. A contagem do povo devia mostrar o contraste entre a fraqueza do reino na época em que Davi subiu ao trono e a força e a prosperidade do seu domínio. Então, na verdade, Deus sabia o que estava no coração de Davi, né? Não era para engrandecer a Deus, mas para engrandecer a si mesmo, para mostrar
que o reino na sua mão havia crescido, havia prosperado, né? Isso tenderia a aumentar ainda mais a imensa autoconfiança do rei e do povo. A prosperidade de Israel sob o governo de Davi se devia mais à bênção de Deus do que à capacidade do rei ou à força dos exércitos. Mas o aumento dos recursos militares do reino causaria impressão às nações vizinhas de que a confiança de Israel estava no próprio exército, né? E não no poder de Jeová. Então Deus sabia o que estava no coração de Davi, e por ter feito essa situação sem a permissão de Deus, Israel sofreu as consequências, né? Sofreu as maldições. Nós vamos ver aqui na letra D. O que Davi humildemente reconheceu com respeito ao censo? E qual foi a sua escolha entre as opções que Deus lhe deu? Então nós vemos aqui novamente o caráter de Davi, onde ele reconhece os seus erros, né? Ele viu que havia errado. Ele disse assim: olha, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Alguém que caiu no pecado, erra. Assim era Davi, mas logo reconhece o seu erro diante de Deus, e ele então voltou-se para Deus rapidamente, né? E se colocando à disposição do Senhor, reconhecendo o seu erro, ele reconheceu: olha, procedi loucamente. Esse ato realmente era para a minha própria glória, para o meu ego, né? E Deus então, mostrando que todo pecado traz consequências, né? O profeta Gade foi enviado lá por Deus e falou para Davi: ó Davi, tem a consequência do seu erro. E você vai escolher se você quer passar 7 anos de fome aqui no reinado, né? 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou que em 3 dias haja uma peste aqui no povo de Israel. E Davi, reconhecendo seu erro, ele falou assim: olha, estou muito angustiado pelo que eu fiz. Que eu caia nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, né? Davi, ele reconhecia que a misericórdia de Deus é muito maior do que as misericórdias dos homens. Reconhecia que Deus o havia tratado com muita misericórdia também, né? Reconhecia o cuidado e o amor de Deus em todo o período em que ele estava ali. O próprio povo nutria os mesmos pecados que motivaram a ação de Davi. Como o Senhor havia usado o pecado de Absalão para punir Davi, assim, pelo erro de Davi, ele puniu também os pecados de Israel. Então Davi, ele caiu no erro, e o povo também estava com a mesma inclinação que Davi, né? Com a vida de pecado. E Deus agora permitiu que o pecado de Davi também trouxesse punição sobre ele e também sobre o povo, porque estava se alimentando da mesma vaidade, né? Dos mesmos desejos. E Davi reconheceu então que deveria cair nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. E veio então uma peste, né? Que nós vamos ver no próximo tópico, e ali dizimou muitas pessoas. É importante nós aprendermos com Davi, reconhecermos rapidamente nosso erro e que caiamos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois as misericórdias do Senhor são muito maiores.